Vamos falar de inflação. Esse temor que toma conta de tanta gente a partir do preço dos alimentos. A Gabriela Morgado vem com números e a inflação teve um número bem abaixo do que se imaginava e o menor nível para o mês de janeiro desde os anos 90, no começo do Plano Real. Fala, Gabriela. Boa tarde, Ronald e Zaidan, para todo mundo que acompanha a gente. Olá. Olha, apesar das altas dos preços das passagens e dos alimentos, a inflação no Brasil desacelerou, atingiu 0,16%, que foi o menor valor para um mês de janeiro desde a implantação do Plano Real em 1994. Segundo o IBGE, esse resultado é consequência da queda nas contas de energia por causa do bônus de Itaipu, aquele crédito que foi dado em janeiro a mais de 78 milhões de residências, um crédito aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Apesar disso, a gente sabe que há uma alta acumulada da inflação, ela está em 4,56% relativa aos últimos 12 meses, acima da meta de 3% definida para esse ano pelo Conselho Monetário Nacional. O índice é puxado principalmente pela alimentação. Em janeiro, o setor de alimentação e bebidas teve crescimento de 0,96% e foi o quinto aumento consecutivo. A alimentação no domicílio subiu, influenciada principalmente pelas altas da cenoura, do tomate e também do café moído. E segundo o IBGE, esse resultado acontece por causa da queda na produção. No tomate, por exemplo, a gente está no fim da safra e aí os produtores fazem uma redução da oferta e tem um aumento no preço dos alimentos. A expectativa, apesar disso, da Associação Paulista de Supermercados é que nos próximos meses a inflação dos alimentos deva desacelerar. O setor de transportes, por outro lado, também teve alta em janeiro, consequência principalmente do aumento nas passagens aéreas de mais de 10% e de ônibus urbanos de 3,84%, pessoal. Valeu, Gabriela. Se o combustível, e a gente falou disso ontem aqui, quando aumenta tudo, quando a conta de luz é impactada negativamente, né, cai a conta de luz, também gera alguns impactos, não do mesmo tamanho do combustível para os alimentos, né, Zaidan? Ah, mas ajuda muito, né? Você tem razão, Ronald, ajuda demais. Só que é uma coisa completamente datada, né? É agora e não se repete. Então, em fevereiro, já não há esse crédito a ser utilizado pelo consumidor, que demorou, inclusive, a ser liberado. Em 23, por exemplo, que havia um crédito parecido, ele foi liberado no meio do ano. E agora, em janeiro de 25, houve um atraso. De qualquer maneira, é um janeiro com um percentual de inflação, considerando as sazonalidades, é um percentual bem aceitável. Agora, você tem as diferenças regionais, as diferenças etárias e principalmente o impacto dos produtos para as faixas de renda. Então, as pessoas estão assustadas, inclusive, com a elevação dos preços, né? Você percebe a reação dos consumidores, já está afetando o nível de consumo, inclusive a Associação dos Supermercados corretamente falou, não é crível que continuem achando que no Brasil, dadas as condições e circunstâncias brasileiras, que aumentar a Selic é um instrumento para combater a inflação. Não é. Pelo contrário, isso vai provocar danos econômicos tremendos. Então, isso já contrata redução de consumo. E esses preços altos estão, claro, produzindo isso. Já tem muita gente evitando comprar uma série de coisas e mesmo aquilo que é indispensável, né? O óleo para usar na cozinha, o arroz, o feijão, vem comida, além daqueles gastos que são incontornáveis, né? O transporte, a eletricidade, o aluguel, para quem paga aluguel, está tudo muito caro. E a visão do consumidor não é essa, de que houve um alívio em janeiro. Porque no caso dos alimentos, que é para onde ele olha primordialmente, os preços subiram demais. E alguns alimentos ficaram inviáveis para certa faixa de renda. E ainda a questão do receio, né, que é bem realizável, é verossímil,
de que mantido esse ciclo de aumento da taxa de juros, haverá desemprego. Isso vai produzir desemprego, produzirá demissões, inviabilizará empresas. É um tiro na economia brasileira. Agora, vamos ver fevereiro, né? Sem esse crédito excepcional que veio, felizmente veio, vamos ver qual vai ser o comportamento da inflação. Haverá alguma pressão para que os preços fiquem estacionados ou até desçam, mas por diminuição do consumo, por causa da Selic. E isso é muito ruim, né?